Meu nome é Felipe Angnoni, eu tenho 35 anos e eu sou formado em Publicidade e Propaganda. Eu fiz Publicidade e Propaganda aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Me formei em 2001. Entrei em 95 e me formei em 2001. E trabalhei 10 anos com publicidade. Trabalhei 10 anos na criação publicitária. Então, não sei se vocês conhecem esse mercado, esse ambiente, mas tem um departamento dentro das agências de propaganda chamado criação. E é lá que as pessoas, enfim, criam as peças publicitárias que vão para o ar, para a TV, para o jornal, para a internet, para. E eu trabalhava nesse departamento, eu era redator. Trabalhei 10 anos com isso, terminei como diretor de criação. E em 2006 surgiu uma ideia, na verdade, em 2005, o meu sócio, Thiago Matos, teve uma conversa comigo no meu apartamento e ele falou que, meu pai é empresário, eu tive uma formação liberal, eu sempre eu fui moldado, digamos assim, para empreender. E eu quero ter um negócio meu um dia. E eu achei super legal, porque eu achava o Thiago um cara mega carreirista, assim, no bom sentido da palavra. Eu via ele como um cara que, queria crescer na propaganda, queria ser um dono de uma agência, eu queria ser diretor de criação. E ele falou, não, eu quero ter a minha parada. Eu achei legal, entendi o carreirismo dele por um outro viés. E eu nunca tinha... Eu não fui moldado para ser empresário. Meus pais são funcionários públicos. Meu pai é professor universitário da URGS. Minha mãe é engenheira química da Fundação Estadual aqui de Proteção Ambiental. Enfim, eu tive como é que se diz? Uma formação bem mais esquerdista, digamos assim. E eu falei para o Thiago, cara, então eu falei isso para ele, mas de qualquer maneira, quando tu for criar essa parada aí, me chama, que eu gostaria, porque eu sabia que publicidade não era o que eu queria fazer. Eu queria ser artista. Buenas. E aí, em 2005 a gente começou a falar isso. Em 2007... Ixi, perdi a conexão aqui. Em 2007... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá, vou ter que fazer aqui... Desculpem. Vou ter que me conectar aqui de novo na internet. Em 2006, o Thiago me procurou para falar que ele tinha tido uma ideia de um negócio, e esse negócio era a Perestroika. Então, em 2007, a gente começou a Perestroika, e agora fazem, então, 6 anos, faz 7 anos que a gente teve a ideia, e faz 6 anos e meio que eu estou empreendendo. E aí eu vou compartilhar um pouquinho da minha visão, do que eu aprendi com o empreendedorismo, e isso começou só há 6 anos e meio. Não era uma coisa que fazia parte dos meus desejos. Vamos ver se eu consigo agora. Segura aí. Foi. Então, o que é a Perestroika? A Perestroika, ela nasceu como um curso de criação publicitária. Hoje a gente diz que ela é uma escola de atividades criativas. Ela está presente fisicamente, operando em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ixi. Acho que eu tenho que ficar aqui. Desculpa, gente, desculpa. Por favor, podem botar um controle remoto ali, um clipper na apresentação. O que significa, então, a gente ser uma escola de atividades criativas? Significa que a gente tem um monte de curso, de um monte de áreas diferentes. E, assim, tem cursos onde criatividade, estética, arte está ligada de uma maneira bem óbvia com o nosso curso. Então, essa é uma linha de curso, com a nossa escola, uma linha de curso. A segunda são cursos mais ligados a empreendedorismo, economia criativa, gestão, liderança. E a gente tem um terceiro pilar de cursos, que são cursos que são os que eu mais gosto de ter, e são os que não dão dinheiro, que são os cursos para a vida. É incrível isso, as pessoas parecem não querer investir em coisas que sejam para a vida delas. Elas querem um retorno profissional, né? Acho que rolou. Vi que voltou aqui um slide. Tá. Valeu, obrigado, desculpa aí a confusão. Então, os cursos, eu vou passar bem rápido sobre alguns cursos que a gente tem para vocês entenderem o leque que a gente oferece lá. Os cursos de criatividade e inovação. Então, a gente tem o Amor Não É Clichê, que é um workshop de literatura. Extra Bold, que é um curso de tipografia, então aprender a desenhar fontes.
Missa, que é um curso de comunicação contemporânea, e Acusa, que é um curso de referências criativas e processos criativos. Então, como é que eu posso trabalhar e criar sistemas onde eu renda mais na hora que eu tenho que ter ideias? New Ways of Thinking, que é um curso demais, ele é baseado em 3 pilares: Design Thinking, Game Thinking e Lógica Hiperdialética. Então, é um curso sobre novos mindsets cerebrais. Molotov é o curso que era a perestroika no primeiro ano, então é o nosso curso de criação publicitária. Um curso de branding em conjunto com a Farm, lá do Rio, branding de moda, né? Arquitetura efêmera, que é um curso de arquitetura efêmera. O Setup, que é um curso sobre humor, ele não é um curso engraçado, ele é um curso sério sobre humor. Mind the Gap, que é negócio de trend hunting, entender as tendências, saber ter sensibilidade de entender o que vem por aí. E o Behind the Music, que é um curso sobre carreira musical. Então, é um curso para músicos e produtores, e para dizer, beleza, cara, tu toca guitarra bem legal, mas para ser um músico e ganhar dinheiro com isso, tem um monte de outras habilidades que tu tem que ter, que não é a técnica, que é negociar, produzir, saber vender, saber se posicionar, criar marca, etc. Nos cursos de empreendedorismo, gestão e liderança, a gente tem o empreendedorismo criativo, que hoje é a nossa Coca-Cola, digamos assim, é um curso que acontece todos os semestres, em todas as praças, e é um curso sobre a economia criativa. Um curso de negócio de moda, com a WGSN. Food Experience, que é um curso sobre experiência gastronômica. Então, o que eu preciso fazer para o meu cliente gostar do meu restaurante, além de fazer uma comida gostosa e bonita. Isso aí todo mundo sabe. Refresh, que é um curso de inspiração em gestão. Staff, que é um curso para recursos humanos. Rede, que é um curso sobre ciência de rede, de como formar networkings. Kickoff, um curso sobre marketing esportivo e administração do futebol. E o Hectare, que é um curso de agronegócio. Então, eu acho legal, porque às vezes o pessoal tem uma referência que é uma escola de coisas, tipo, malucas, mas a gente tem um curso para filho de fazendeiro, digamos assim, uma coisa mais... né, como é que é a questão de sucessão rural. E, aqui, o Propriedade Digital, um curso para advogados, um curso sobre propriedade intelectual na internet, como é que funciona a questão de direito autoral, com as mudanças que estão acontecendo, e o Brand Score, que é um curso de marketing esportivo. E aqui, o que eu estava falando, os cursos para a vida. Para mim, eu tenho um raciocínio que é o seguinte: a gente aprende um monte de coisa nas escolas que a gente vai. A gente aprende aritmética, geometria, história do Brasil, renascimento, reforma, essas coisas todas. Complexo de Golgi, DNA, essas paradas aí. Só que porque tem umas outras coisas que a gente não aprende na escola. E que, na verdade, a gente não aprende em lugar nenhum. Ninguém tem aula de como ser um bom amigo. De como se preparar para a morte. Quer ver uma aula que eu acho que a gente tinha que fazer, principalmente os homens? Aula de como terminar um relacionamento. Né? Curso de formação de mães. Mas todas essas coisas, assim, por que ninguém ensina? Parece que só pelo fato da gente estar vivo, a gente vai aprender, não, é um ser vivo, ele é inteligente, ele vai aprender isso. Mas eu acho que seria legal aprender essas coisas. Então, a gente tem cursos, tipo o Felicidade, curso sobre felicidade. Pôquer profissional, foi o primeiro curso de pôquer profissional do Brasil. A gente formou 10 jogadores profissionais que abandonaram suas carreiras e foram jogar pôquer. O Vivencial, que é um curso para entender a tua carreira, o que tu quer fazer, mas a carreira com propósito, né? A carreira onde o dinheiro é consequência de um monte de coisa legal que tu faz. Um curso de psicologia aplicada às finanças pessoais. Um curso de gestão do tempo, da hora. O BEAT, que é um curso sobre o pós-feminismo e o empoderamento da mulher. Eu acredito que a gente está entrando numa era com valores muito mais femininos, de cuidado e de empatia, de se colocar no lugar do próximo. Isso acho que vai fazer a mulher assumir mais um papel independente, de fêmea alfa e de conduzir a vida dela como ela quer. A Escola de Mães, que é um curso de formação de mães, e eu acho que era isso. E o SWAG, curso de skate para meninas. Então, um curso que a gente ensina meninas a andar de skate. Tudo isso, todos esses cursos, e tem outros, eu queria mostrar para vocês o leque, o range, né? A amplitude do que a gente oferece. Todos esses cursos, eles têm uma coisa em comum. Na verdade, eles têm 2 coisas em comum. Primeiro, eles têm uma metodologia que foi criada por nós, de uma maneira empírica, enquanto a gente estava fazendo os pilotos da perestroika, os MVPs,
os protótipos, vocês estão acostumados com essa linguagem? Sim? Quando a gente estava fazendo isso, a gente, sem querer, construiu uma metodologia e que ela é aplicada como, digamos, esqueleto de todos os conteúdos que a gente traz. É uma metodologia original de educação baseada na experiência. E a terceira coisa que todos esses cursos têm é um entendimento do contexto que a gente está vivendo hoje. A gente discorda com a afirmação de que a gente está vivendo uma era de mudança. E eu não sei se vocês já ouviram isso, ou perceberam que a gente está vivendo uma era de mudança. Não sei se vocês têm essa sensação. Vocês sabem disso, né? Está todo mundo falando disso. Mas a gente acha que não é uma era de mudança. A gente acha que a gente está vivendo uma coisa muito maior. A gente acha que a gente está vivendo uma mudança de era. E isso não é só um jogo de palavras. Isso é para dizer que o que todos nós estamos vivendo, em termos de contexto e coisas que estão acontecendo no mundo, é muito maior e muito mais significativo e muito mais foda do que a maioria das vezes a gente percebe, ou do que eu percebo que a maioria das pessoas percebe. Parece que as pessoas falam assim, não, esse negócio da internet aí. Não, a internet mudou tudo. Só que, cara, é tão maior do que a internet, quando a gente fala internet, parece que a gente está subestimando. O que a gente acredita é que a gente está passando aqui de um tipo de sociedade para um outro tipo de sociedade. De uma sociedade linear, industrial, modernista, funcional, cartesiana, que está tudo organizadinho, tudo ajeitadinho, para um outro lugar, mais randômico, mais caótico, mais criativo, mais livre. E isso, de novo, não é uma pequena mudança. É uma mudança que vai definir como é que vai ser o mundo e o jeito que a gente vive para sempre. Da mesma maneira que essa revolução aqui fez isso. A gente não se dá conta, tá? Mas o que a Revolução Industrial começou a fazer, sei lá, 200, 250, 300 anos atrás, mudou completamente o jeito que a gente vive. E eu não estou falando porque a gente pode comprar produtos industrializados. E eu não estou falando só por causa da linha de montagem. É muito maior do que isso. Se vocês pararem para pensar, o jeito que a gente aprende na escola, em vez de estar se preparando a ser um bom amigo, a gente aprende o ciclo da vida. E o ciclo da vida lá diz que a gente tem 8 horas para trabalhar, 8 horas de lazer e 8 horas para dormir. Lembram disso? Sim. Essa coisa não é uma coisa mais estoque que tem. Não, é dividido exatamente em 3 pedaços de 8 horas. Deus foi brilhante, porque Ele criou um dia de 24 horas, que dá para ser dividido exatamente em 3, que só tem 3 coisas que a gente precisa fazer. Dormir, trabalhar e ter lazer. Não é assim. Quem é que é tão organizadinho assim, né? Mas isso é, como é que se diz? Herança disso aqui, de um pensamento organizadinho cartesiano. A gente trabalha 5 dias, folga 2. 5 dias, folga 2. 5 dias, folga 2. 5 dias, folga 2. E os 2 dias que a gente folga, eles não são úteis, né? Não são considerados úteis. E até esse ritmo, 5 dias, folga 2, 5 dias, folga 2, é um ritmo meio de locomotiva. Trabalha 11 meses, 1 mês de férias. 11 meses, 1 mês de férias. 11 meses, 1 mês de férias. O jeito que a nossa sociedade, a cidade é estruturada, vem daqui. Então, imagina os caras lá chegavam num lugar e compravam um monte de terra e falavam, essa aqui vai ser a zona industrial. Nós vamos montar um monte de indústria aqui. Pô, mas a gente precisa de pessoas para trabalhar nessa indústria. Então vamos pegar aquele monte de terra ali vai ser a área residencial. Tá, e esses caras vão ter que fazer alguma coisa para comprar. Então aqui é a zona comercial. Tá, e esse cara, ele tem que bater o ponto, o último cara tem que bater o ponto às 7 horas. Então quer dizer que o último ônibus tem que chegar às 10 para 7. Então quer dizer que esse último ônibus tem que sair lá do início da linha, no máximo, às 6h23. Ou às 6h19, ou às 6h15. Aí eles vão fazendo para trás, 6h11. E vai, né, exatamente, vocês já viram o horário de saída de ônibus? É bem teoricamente planejado. E o jeito que a cidade é organizada, de ter os distritos e de ter esse sistema de transporte público, tudo isso vem daqui. Isso quer dizer que a internet não é só que a gente vai poder trabalhar de casa e conhecer a namorada numa outra cidade. Quer dizer que talvez o jeito que a gente more mude. Talvez o jeito que a gente organize a semana mude. Talvez o jeito que a gente ensine as pessoas mude. E é isso que a gente acha que a nossa geração pode fazer.
A nossa geração, que é essa geração que está aqui nessa partezinha branca, a gente está vivendo uma revolução. Opa! Uma revolução. E não é jeito de falar uma revolução, que nem a gente exagera. Não, cara, é uma revolução de verdade. Só aconteceram 3 revoluções na história da humanidade, de 14 bilhões de anos, e a gente está vivo enquanto está acontecendo uma. E isso quer dizer que todos nós aqui podemos decidir, definir e como é que eu vou dizer? E gerar os padrões desse novo lugar. Quando se gerar os padrões da gente trabalhar 8 horas por dia, como é que a gente pode gerar aqui? Nós estamos trabalhando na transformação. E a gente, todo mundo aqui, pode ser transformador. A gente é uma geração de transformadores. Mas a gente pode decidir isoladamente, individualmente ser isso. Todo mundo aqui, nessa sala, tem a chance de ser o próximo Henry Ford. E para isso, eu começo então agora, que eu expliquei a perestroika, com uma pergunta. Respondam mentalmente, porque se eu pedir para vocês levantar a mão, isso já vai influenciar vocês. Se vocês tivessem que escolher um elogio, o que vocês preferiam? Ser elogiado de você é muito inteligente, ou que alguém falasse você é muito esforçado? Pensem nisso, 5 segundos. Quando eu faço essa pergunta em fóruns menores, geralmente é desproporcional a quantidade de gente que prefere ser inteligente. A maioria das pessoas não quer ser esforçado. E eu noto que muitas das pessoas que levantam a mão falando que é esforçado é assim, não, essa pergunta é muito óbvia, é inteligente, então a resposta é o contrário. Então ela já responde, mas não é o que ela sente mesmo. Infelizmente, para vocês todos que responderam que preferem ser inteligente, existe uma resposta certa para essa pergunta. E a resposta é esforçado. Deveria ser. E aí eu vou explicar para vocês a pesquisa que essa mulher fez, Carol Dweck, ela é do Instituto de Psicologia de Stanford. E a pesquisa que ela fez, ela conduziu 400 turmas de 5ª série e aplicou um teste, não verbal, teste por escrito. As crianças respondiam, recebiam uma nota, mas metade das crianças recebia um elogio, um feedback, que é, pô, você deve ter se esforçado muito, você se esforçou muito, eu notei que você se esforçou muito nessa atividade. E a outra metade recebeu um outro estímulo, que é, pô, você deve ser muito esperto nesse assunto. Tá? E são 6 palavras, em inglês dá 6 palavras certinho, não sei se eu traduzi em 6, faziam uma grande diferença no que acontecia dali para frente. Depois disso, elas recebiam no segundo dia uma escolha. Falaram, tem 2 testes aqui. Tem um teste mais fácil e um teste mais difícil. O que tu prefere fazer? E 90% das pessoas que foram elogiadas pelo esforço, por ser hardworking, escolheram um teste mais difícil. E 90% dos elogiados por inteligência escolheram o teste mais fácil. Isso foi uma primeira coisa que aconteceu. Aí, teve uma terceira e última rodada de testes, e aí o teste era da mesma dificuldade do primeiro dia. E eles testaram. Opa! E aí, dá um ESC aí no negócio, vamos lá. Ah, estão me boicotando aqui. Tá resolvendo, pessoal da SPM. Bom, o que eu estava falando? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, dos que tinham sido considerados esforçados, eles tiveram uma performance 30% melhor do que no primeiro teste. Dos que eram inteligentes, eles tiveram uma performance 20% pior do que no primeiro teste. Opa! Esse é meu e-mail. Tá, eu já volto aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Então, 30% aumento no desempenho dos esforçados, 20% de queda no desempenho dos inteligentes. E isso quer dizer, sim, vocês chegaram à conclusão certa, que ser reconhecido como inteligente
deixa a gente mais preguiçoso. Deixa a gente, não, eu sou inteligente. Sei como é que é. Não, vou pegar aqui e faço, porque putz, eu sei que eu vou conseguir resolver. E o cara que é esforçado, acaba querendo... Ele é esforçado, então eu vou pegar o mais difícil. Eu vou me levar, eu vou continuar me esforçando e indo melhor. E aí, eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida e que me fez entender muita coisa. Foi o dia, ou sei lá, o momento... Lembra, eu não tive formação empreendedora, então foi o momento que o cubo mágico se fechou na minha cabeça e eu entendi o que era ser empreendedor. Era o seguinte: 2007 a gente fez um curso. 2007, segundo semestre, outro curso. 2008 a gente fez 3 cursos. O mesmo que a gente tinha feito em 2007. A segunda série, para quem queria fazer... já fiz o primeiro, quero fazer o segundo. E a gente montou um outro curso, que era o curso de gestão de contas. Curso para atendimento publicitário. Esse curso, na primeira edição dele, ele lotou em 3 dias. Então a gente ficou super com a impressão que a gente era inteligente e que a gente sabia fazer curso e que os cursos iam vender. Foi o momento que eu decidi largar o meu trampo. Meu sócio decidiu largar o trampo dele e falou, vamos para a Perestroika. O que se a gente fizer? Se a gente está fazendo na paralela 3 cursos, se a gente se dedicar full time, a gente faz 8 cursos, 7 cursos. E isso vai dar tanto de dinheiro, então, eu posso ganhar tanto. Na verdade, eu ia ganhar menos do que eu ganhava, mas era pouquinho menos. Eu falei, não, mas vamos lá que eu consigo. Aí, quando eu fiz isso, comecei a trabalhar, a gente lançou o curso de gestão de contas 2, e passou 3 dias e não encheu. Passou 1 semana, não encheu. Passou 2 semanas, não encheu. 3 semanas, não encheu. 4 semanas, não encheu. Passou 5 semanas e ainda tinha, sei lá, 15 vagas. E, tava para começar. E eu falei, tô fudido, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não está enchendo esse negócio. Eu já mandei e-mail para todo mundo que eu conhecia. Eu já botei no blog. Eu já fiz assessoria de imprensa. Já mandei para os veículos. Esse aqui publicou, esse aqui não publicou. Eu pedi para a diretora de atendimento lá, que eu conheço, me dar a lista de todos os amigos dela, de todos os, como é que se diz, os funcionários dela, e mandei tudo, não sei mais o que fazer. As pessoas que estavam na fila de espera, que queriam fazer, eu já liguei 5 vezes e não tem como tirar mais ninguém. Então, era uma sensação assim de, estou na selva e eu não estou achando que o leão aí não está aparecendo para eu matar. Aí eu falei, o que eu vou fazer, E aí, eu comecei a ser esforçado. Peguei, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou ficar aqui parado. Abri a lista telefônica, já era na internet, não era de papel, não sou tão velho. E aí, peguei lá, agências de propaganda do Rio Grande do Sul. Aí liguei lá para o número 1, alô, oi, tudo bom? Aqui é o Felipe, eu queria falar com alguém do atendimento. Mas quem? Qualquer um. Me passava lá, olha só, aqui é o Felipe da Perestroika, já ouviu falar na Perestroika? Não. Tem um tempinho, deixa eu te explicar. Não, Perestroika, olha só, não sei o que, curso de atendimento, é assim, blá, blá, blá. Explicava tudo. E aí teve gente que cagou, não quero. Teve gente que, não posso falar agora, me liga depois, me enrolou. Teve gente que falou, deixa eu ouvir. Que legal, vou mandar aqui para todo mundo aqui dentro. Felipe, tu não quer vir aqui fazer uma apresentação para a equipe? Aí, às vezes, era diretora de atendimento, às vezes era estagiário de atendimento, mas eu fui ligando, liguei para 1, para 2, para 3, para 4, fui ligando, na ordem. E aí, você sabe o que aconteceu? Encheu o curso. Óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim no dia a dia, parece que a gente fica... Assim, eu me dei conta, falei, cara, só depende de mim. Isso aqui só depende de mim, eu fiz a coisa mais óbvia que era para fazer. Não tive uma grande ideia. Só que é um saco pegar e ficar ligando para todo mundo que eu não conheço. Mas eu estava, entre aspas, desesperado, eu precisava comer. Aí encheu. Aí eu me dei conta de uma coisa e escrevi um post chamado Foi Lá e Fez, que eu vou ler para vocês como registro histórico e não como registro literário. Vocês entendem o que isso quer dizer? Diferença? Vocês são espertos ou esforçados? Se vocês se esforçarem, vocês vão entender. Eu escrevi, foi lá e fez. Por quê? Porque tem aquela parada que diz, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu tenho a impressão que quanto mais tempo a gente leva pensando, menos tempo a gente se envolve fazendo. Claro, pensar e planejar é importante, nem vou entrar muito nesse mérito. Então, abro parênteses para dizer, não vou entrar no mérito, tá? Eu acho que pensar e planejar é importante. É óbvio que é importante.
Até porque o que diferencia o ser humano de todos os outros animais é justamente a capacidade de raciocinar. Mas talvez o que diferencia uma pessoa de todos os outros seres humanos seja a capacidade de realizar. Já vi muito departamento de planejamento de agência, e aqui eu estava falando do meu background, que era agência de propaganda, e às vezes a agência como um todo gostar de ficar intelectualizando, questionando, ruminando, pensando e repensando. Uma punheta mental que às vezes até gera um trabalho bem esclarecido, bem defendido, mas que nunca funciona muito quando colocado em prática. Então eu estava me referindo a uma agência que eu trabalhava, que os caras apresentavam um planejamento de 600 slides. E aí os caras faziam pesquisa, viam um monte de coisa, ficavam 6 meses faziam planejamento, o planejamento era ótimo. Só que na realidade não era que nem no planejamento. Porque se até as regras da física que a gente aprende no colégio são para abstrair e não funcionam na prática como nos livros, imagina no universo da imaginação e criatividade, onde as bases são bem mais subjetivas e abstratas. E a gente está vivendo a economia criativa. Acho, daí o Ronaldinho era o cara que era bom, tá? Acho que se o Ronaldinho pensasse muito, não tentaria fazer os dribles que ele faz. Quem pensa muito não pula na piscina porque a água está fria. Isso é uma coisa que acontecia comigo no verão. Tinha piscina na minha casa, e aí eu ia pular na piscina, só que eu sou meio sensível à água fria. Gaúcho, né? Viado, né? Aí eu pegava e tomava distância da piscina, tipo, a piscina era ali, e eu falava assim, não, eu vou pular, porque daí eu vou pulando e me jogo. Só que no meio, aí eu era esperto, e eu falava, tá, eu tô correndo, mas na real, se eu quiser, eu ainda consigo desistir. E correndo assim, tá, mas olha ali, por que eu vou me enganar? E aí eu saía. E às vezes eu ficava várias vezes, e era tipo um parto entrar na água fria. Então era isso aí que eu estava falando. Quem fica pensando muito, sempre pede mais uma ceva antes de chegar na mina, que já está encarando há mais de 10 minutos. Só para ver um outro filho da puta chegar e levar ela. É só um exemplo, não que tenha acontecido comigo. Se tu parar para pensar em todas as consequências possíveis, provavelmente tu não vai entrar vestido de vaca numa sala de aula. Depois a gente vai chegar nisso. Se tu parar para pensar, já tem tanta faculdade de comunicação e publicidade, ninguém vai querer fazer a perestroika. Se tu parar para pensar, vai ver que todos os teus projetos geniais ficam guardados na gaveta, porque no fundo tu tem medo do que pode dar errado. De tentar fintar e perder a bola, de tomar um fora, de os alunos te tirarem para trouxa. Mas a grande verdade é que a linha que separa a genialidade do fiasco é muito tênue. E que as poucas pessoas que se arriscam a andar em cima dessa linha podem cair por qualquer um dos dois lados. Passar um pouco de vergonha ou de frio não é nada perto da recompensa de ser realmente genial. Lembre-se que até mesmo os grandes pensadores tinham que ser grandes escritores. Pense nisso, mas só um pouquinho, tá? E aí, no final desse post, eu coloquei uma imagem, que a imagem, eu não sei se vocês conhecem, mas esse é o Nelson Piquet, e o outro é o Mansell. E eles eram, na década de 80, quando eu era criança, mega rivais, e um tirava o título do outro e tal. E eles meio que se odiavam. Só que eles deviam ter que conviver nos bastidores. Então, eu fiquei imaginando, né, um dia, assim, falando, ô Piquet, chega ali no Mansell, vamos tirar uma foto e tal. E aí o Piquet foi indo, e o Piquet indo, tipo, pular na água fria, e ele pensou em algum momento, vou botar gompinha nesse cara. E ele também deve ter pensado, não vou fazer isso. E vou fazer ou não vou. E aí ele foi lá e fez. Então ele foi lá e fez. Foi o momento que ele botou, e o sorrisinho dele diz tudo. E esse post, que teve uma mega repercussão na época, e que fez que o blog da Perestroika fosse mais conhecido fora, além dos alunos, gerou meio que um mantra que a gente tem. Não é possível. Tá bom. Vai lá e faz. Não sei se vocês já ouviram isso, alguém talvez tenha ouvido, mas vai lá e faz é um mantra. Seria um slogan antigamente, mas não é um slogan. É uma coisa que a gente repete todos os dias, e a gente fala para os estagiários, e a gente fala para a galera, e se começa a se embolar muito, a gente fala, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Tem uma coisa que eu falo ali no final, que lembre-se que todos os pensadores tinham que ser grandes escritores, que eu acho que eu desperdicei uma frase legal. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que tem muita gente que fica querendo pensar na estratégia, conceber. Não, eu gosto de conceber. Comecei a receber candidato a estágio que queria ser estagiário de diretor de criação. Então, para ser diretor de criação, tu tem que ter passado por uma trilha, ser redator, ter uma habilidade, ficar vários anos trabalhando nisso, para virar diretor de criação. A menina não, ela queria ser estagiária de diretor de criação, meio que para atalhar o caminho. Eu falei, não, esse negócio de fazer os anúncios mesmo, eu não gosto, eu gosto mais de pensar. Ele falou assim, cara, pensar
Os caras, os pensadores que a gente sabe quem são, eles não ficaram só pensando. Tem um monte que ficaram pensando lá. Mas esse aí a gente não sabe quem é. O cara foi lá e teve que escrever o livro, para a gente saber. Então, não adianta só ficar pensando. Eu acho que tem as pessoas supervalorizam a estratégia e subestimam a operação. Tem uma tendência de falar, não, eu quero ficar concebendo as coisas mais estratégicas, mas lá vai ter algum pangaré para fazer a história. E eu acho que o que eu penso é o seguinte, se eu tenho muita estratégia e zero operação, eu não tenho nada. Se eu tenho zero estratégia e sem operação, eu tenho alguma coisa. E eu vejo isso, a gente aplica esse vai lá e faz, essa coisa de cuidar da operação em tudo que a gente faz na perestroika. Desde coisas grandes, como entrar no Rio de Janeiro, mas até coisas do dia a dia, muito simples e muito pequenas, que eu vou dar um exemplo para vocês agora. Isso aqui foi um evento que a gente fez, tá? Então era isso aqui. Qual é a próxima revolução pós-internet? Como serão as empresas, os empregos depois disso? E a sua vida como fica? Palestra com Federico Pistono, cientista italiano, especialista em inteligência artificial, formado pela NASA, autor de Os Robôs Vão Roubar o Seu Emprego, mas está tudo bem, e cofundador do movimento Zeitgeist. Mande e-mail para fulana, com o título Eu Quero Ir, tal dia. Então a gente fez esse evento aí, eu trouxe esse cara aí. Eu vou mostrar para vocês como é que poderia ter sido uma ata de reunião de um evento como esse. Eu não sei quantos de vocês já estão trabalhando, mas então não sei se vocês conhecem esse universo das reuniões. Mas poderia muito ser assim, a ata dessa reunião. Então a gente se reúne lá, um monte de gente, faz uma reunião sobre o evento. Aí, ata, primeiro item, datas e horários. Aí está ali, Gabi, ver salas disponíveis, bater horários com todo mundo, e com o Federico, e reservar o auditório. Então ela tem que fazer isso. Parte operacional, escolher e encomendar coffee break, ver verba com o cara do financeiro, e prever que tem frete de cenografia. 3, brifar Federico. Tiago, então um outro cara, vai mandar por e-mail um briefing para todo mundo aprovar, e depois ele vai falar com o Federico sobre esse briefing. 4, imprensa. Chamar certo a 0 hora, o Piangers, o Fetter e os guris da Void, que é uma galera que a gente conhece. Que é outra pessoa, vai fazer a lista de outros veículos e vai nos passar por e-mail. E aí depois a gente vai ver quem convida quem de cada veículo. 5, alunos. Gui, outra pessoa, vai pedir a lista de todas as turmas para os donos de curso. Então ele vai passar na perestroika falando, me dá a lista da tua turma, me dá a lista da tua turma. E depois ele vai fazer um filtro e vai dizer, nós vamos convidar os caras que já fizeram 3 cursos, por exemplo. Vai aprovar isso com a gente. 6, arte. Quem fala com os designers? A gente tem que prever isso na pauta. Vocês reconhecem isso aqui? É uma coisa que faz parte do dia a dia de vocês? Aí o que acontece? Então, marca-se a outra reunião para voltar todo mundo e falar, e aí, Gabi, viu as salas disponíveis? Ela, sim, eu vi a 1 e a 2. O problema é o seguinte, na 3 vai ter um evento grande, então a gente não pode usar. E eu penso em fazer no 1 como uma transmissão para 2. O que vocês acham? Mas a gente pode fazer no outro dia, e aí a 3 vai estar liberada, só que aí o Federico vai ter menos tempo. O que vocês acham? Aí, alguém viu verba com o Ariel? Puta, não vi verba com o Ariel. Tá, então, cara, por que tu não fez? Cara, eu estava tucanado, estava preocupado com outras coisas. Desculpa. Tiago, tu não ia mandar um e-mail? Não, eu trouxe aqui para aprovar com vocês. E aí vai indo, e tipo, nada aconteceu. Aí a gente tem que passar por tudo de novo, e ainda colocar um outro item na pauta, que são os erros de processo. Olha, o que aconteceu aqui e tal. Então, reunião, eu vejo ser uma reunião de um grupo de pessoas decidindo fazer depois o que eles tinham que estar fazendo na hora. Reunião é um negócio que acaba com a produtividade. Ficar fazendo reunião. Eu acho que tem reunião para discutir e tem reunião de trabalho. Reunião de trabalho é a reunião que se trabalha. Então, como é que funciona na perestroika uma reunião disso aqui? Datas e horários. Tá, Gabi, vamos ver as salas disponíveis? Eu não sei. Tá, então vamos ver lá agora quais são as salas disponíveis. Já vamos bater. Vamos ver aqui. Daí ela vai lá, volta. Olha, a 1 e a 2 não tem. O que vocês acham? Vamos falar com o Federico para ver se a gente pode adiar a passagem dele. Ô, Federico, seguinte, a gente está vendo aqui, mas a sala 3, cara, só pode ir na quinta. Dá para a gente adiar um pouquinho? Tá, dá. Então tá, bateu. É sala 3, quinta-feira. Tá, e coffee break? Vamos... olha aqui, peraí, é muito caro aquele ali, a gente está sem verba. Tá, deixa eu ver aqui. Vê esse aqui, quem sabe a gente encomenda isso aqui. O que vai ser? Cachorrinho, não sei o quê. Tá, o Ariel tem que ver a verba. O Ariel, vê uma verba. Cara, vê uma verba e me passa aí daqui a pouco. Pum. Tá, o Ariel já vai ligar. Brifar Federico. O que vocês acham que a gente tem que falar, hein? E a gente vai matando todos os itens da pauta
Arte, chama o designer aqui. Cara, a gente quer fazer um negócio assim, assim. Quando acaba a reunião, ninguém tem nada para fazer. Já está tudo feito. E isso vai lá e faz. Isso vai lá e faz. Agora pensem, quantos de vocês, no último mês, trabalharam mais do que 2 horas sem ninguém chamar para uma reunião? Né? Pensem 4 horas, 3 horas, 2 horas, se a gente chegar em 1 hora sem ninguém te chamar para uma reunião. Vamos ver que levanta a mão quem no último mês ficou trabalhando mais de 2 horas sem ninguém chamar para a reunião. Olhem quantas pessoas são. Eu não consigo ver direito, mas assim, vamos chutar umas 20. Isso não é uma coisa que eu sabia quando a gente veio com o Falar e Fez e Vai Lá e Faz. Não é uma coisa que eu sabia que fazia parte do contexto. Eu acho que eu, como parte de um contexto, como uma pessoa que está sendo influenciada pelo que a gente vê na TV, por ser de uma geração... Eu sou da geração X, na real, mas eu acho que eu entendo e domino a geração Y, eu acho que eu tenho uma mentalidade mais assim. Era, na verdade, um sentimento, era uma percepção de uma coisa que era maior, de uma cultura que está acontecendo. Existe uma expressão, e que eu li um artigo sobre isso, que é The Maker's Era. Então, a era dos fazedores. E a gente está vivendo essa era, tem um monte de pequenos peças desse quebra-cabeça, que a gente começa a olhar, e eles começam a juntar, e a gente vê que é um movimento mundial. Eu acredito que tem um valor novo na cultura, que esse valor novo é baseado na revolução que a gente está vivendo. Então, a revolução digital facilitou tanto o processo da gente fazer as coisas. Eu quero imprimir um copo, eu posso imprimir na impressora 3D em casa. Eu posso ser uma indústria da garagem da minha casa. Nunca foi tão fácil fazer as coisas. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde fazer um ovo frito, que eu olho lá e pesquiso, né, no YouTube, vejo lá como é que faz um ovo frito, e a mulher me explica. Tocar violão. Na minha época, para aprender a tocar violão, eu tinha que comprar revistinha com cifras. E eu queria 2 músicas da revistinha, eu tinha que comprar tudo. Agora tem um cara lá que me ensina, e tem vários caras que me ensinam, posso aprender. Viajar para o exterior, né? A gente vê, assim, CVC Paris, é um negócio que as pessoas mais humildes estão viajando para fora. E eu posso ir para fora, e se eu quiser não gastar com acomodação, eu consigo. Então, nunca foi tão fácil fazer qualquer coisa. Tem até, tem uma expressão chamada prosumer. Prosumer. Não sei se vocês conhecem, que é o consumidor-produtor. É o cara que consome também está produzindo. Eu não sei quantos de vocês reconhecem esse vídeo que está passando aí atrás. Quem reconhece e conhece isso aí? Pouca gente. Então eu vou explicar para vocês. Isso é um adolescente dos Estados Unidos, sei lá, do interior do Kentucky, não sei. Um lugar assim, qualquer. E ele gostava de Daft Punk, gosta de Daft Punk. Gostava do som deles e teve uma ideia para fazer tipo uma produção audiovisual. Então ele foi no porão da casa dele, e vocês vão ver que a produção é tosca, que ele não cortou as unhas, que ele não se preocupou com a pulseirinha que ele vai usar, ele fez uma produção tosca. E esse vídeo foi, durante 2 anos, o vídeo com mais views no YouTube. Durante 2 anos, 2008 a 2010, procurava, eu quero ver qual é o vídeo que mais gente viu. Era esse, que o cara fez lá na casa dele. Vou pedir para baixar um pouco a luz do teatro enquanto eu coloco o vídeo. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Never over. Work it, make it better, do it faster, makes it stronger. All that ever power. Is never over. Work it, make it better, do it faster, makes it stronger. All that ever power. Work is never over. Work it faster, makes it stronger. All that ever power. Work it never over. Work it harder, do it faster. É do caralho, né? Vocês não acham? Pô, é um negócio que, tipo assim, não é à toa que o negócio foi o vídeo mais visto do YouTube. É legal. Tem um negócio que eu acho genial, que é o seguinte, é o fato de que o nome da música é Harder, Better, Faster, Stronger. Então quanto mais difícil, melhor, mais rápido e mais forte. E a música vai ficando cada vez mais rápido, vai ficando mais difícil e mais forte dele fazer e fica melhor. Então tem uma questão de forma e conteúdo que amarra tudo. Então eu acho brilhante. Mas o fato é o seguinte, então, sim, tem que ter talento, tem que ter algum valor artístico nisso aí, mas imagina isso, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Como é que esse cara, com essa produção tosca aí, como é que ele ia convencer alguém? Como é que ele ia chegar no Daft Punk e falar, cara, eu quero fazer um clipe para vocês. Qual é a câmera que ele ia usar? Como é que ele ia editar isso? Não dava. Ele ia ter que ir no Se Vira dos 30 para tentar mostrar isso. E em 30 segundos não acontece nada. Né? Nos primeiros 30 segundos não acontece nada. Então ele ainda ia perder. E aí o cara fez o vídeo que o Daft Punk chegou e falou assim, o clipe oficial dessa música não é aquele que a gente fez. É esse aqui. E aí, sei lá, levaram o cara para jantar, alguma coisa assim, e reconheceram. Outro exemplo é isso aqui. Quando a Apple lançou o iPod Touch, eles fizeram um lançamento lá naquela feira que eles sempre fazem, e aí um outro menininho, sei lá, um adolescente, não sei nem se é menino ou menina, mas enfim, um fã da marca, do interior do Arkansas, pegou e baixou umas imagens em alta, gravou algumas coisas, pegou uma trilha da Cansei de Ser Sexy, que era um grupo que ele gostava, e fez um vídeo. Que é esse. Music is my boyfriend. Music is my girlfriend. Music is my daddy. Music's my imaginary friend. Music is my king size bed. Music's where I meet my friends. Music is my hot bed. My music is where I'd like you to touch. E
viralizou, e a Apple chegou uma hora, tinha tantos views que ela teve que pegar e falar, cara, vamos lá, pegaram o vídeo do cara, pagaram pro gurizinho, pagaram os direitos autorais da trilha e botaram na TV comercial que ele fez. Então, isso é para dar exemplos de como está mais acessível até produções, digamos assim, artísticas ou publicitárias, ou umas coisas que era para uma elite ou um grupo de pessoas, começa a democratizar. Gente fazendo muita coisa. Esse aqui é um curso... Agora eu vou tentar mostrar vários exemplos de como essa coisa de fazer me parece que está tipo, bem na foto. Esse aqui é um curso de comunicação contemporânea que a gente tem na Perestroika. E o que é? Um curso sobre a publicidade se adaptando a um novo código de comportamento que surgiu por causa da revolução digital. Ou seja, a revolução digital está trazendo mudanças de comportamento, tem uma geração nova que está com um software novo rodando na cabeça, e tudo está tendo que se adaptar a isso. Como a propaganda se adapta a isso? E, enfim, esse aqui eu tenho 14 aulas de 3 horas e meia para explicar isso aqui, então eu vou resumir, muito resumido para vocês, que a moral do curso é que a propaganda está vivendo uma época onde fazer é maior que dizer. A propaganda, quando os meios de comunicação em massa começaram a surgir, ela começou a ser muito discursiva, né? Eu vou lá, eu compro um espaço, interrompo a programação que alguém está vendo para falar bem de mim mesmo. Então, eu só fico falando, dizendo, prometendo e tal. Hoje em dia, as pessoas estão vacinadas contra isso. E mais, elas exigem, no relacionamento que elas têm com as marcas, um comportamento que não é de promessas. A gente fica mostrando para as pessoas, nas redes sociais, as pessoas formam a percepção da gente com base nas coisas que a gente faz. Seja os textos que a gente escreve, as fotos da viagem. Então, eu fui para Nova York, coloco as fotos da viagem, a pessoa fala, pô, o Felipe foi para Nova York. Né? E aí, sei lá, fiz uma festa, fiz meu aniversário, eu vou colocando, a pessoa vai vendo o que eu fiz, eu não preciso ficar dizendo. Então, com as marcas é a mesma coisa. E as marcas estão migrando para um tipo de comunicação realizacional. Ou seja, ao invés de eu comprar um espaço publicitário para pegar e botar uma mensagem falando bem de mim mesmo, para gerar a percepção de marca, eu vou fazer uma coisa legal, que não é uma peça publicitária, vou fazer alguma contribuição, vou deixar algum legado para o mundo, e essa coisa que eu vou fazer vai falar de mim e as pessoas vão perceber quem eu sou. Então, só para dar 2 exemplos disso, eu acho que um exemplo é Red Bull. Red Bull é muito fazer maior que dizer. Sabe por quê? Imagina os caras da Red Bull falando assim, nós temos que comprar... Tem Fórmula 1, a Globo me mandou aqui um patrocínio, a gente paga, sei lá, 3 milhões e a gente vai ter tantos comerciais nos intervalos da Fórmula 1. E a gente põe uma propaganda dizendo que a gente dá energia. Ou, vamos pegar e patrocinar uma escuderia e colocar o nosso login ali do lado. Então, as pessoas vai estar correndo o carro, elas vão ver o login da Red Bull. Não, a Red Bull não faz isso. A Red Bull pega e fala, que patrocinar? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a nossa escuderia. E não vai ser uma escuderia qualquer, vai ser uma escuderia foda. E não vai ser uma só, vai ser 2. E mais, nós vamos ganhar o campeonato. E aí, isso não passa mais energia, performance. Isso não é mais te dar asas do que comprar um comercial e falando, você gosta de Fórmula 1? Ah, então você gosta de adrenalina. Red Bull, adrenalina, te dá asas. O cara fala assim, não, eu tenho uma escuderia, eu tenho um time de futebol. O time de futebol está na Série B, mas vocês vão ver o que vai acontecer com esse time. E a gente está com uma geração muito empreendedora, sei lá, 66% dos jovens querem montar o seu próprio negócio. Ou alguma coisa assim, vocês talvez conheçam mais esses dados do que eu. E empreender não é abrir um negócio. Né? Empreender, lá da origem da palavra, é fazer alguma coisa. Eu posso empreender dentro de uma outra empresa. Empreender é decidir fazer uma coisa e conseguir deixá-la de pé. Então, olha só alguns dados. Desculpa se vocês conhecem, mas vamos lá. Em 1937, a média de idade das 500 maiores empresas do mundo era 75 anos, tá? Média de idade. Pegava as 500 maiores empresas do mundo, uma lista que sai todo ano, elas tinham 75 anos de idade. Em 2011, caiu para 15 anos. E a projeção para 2030 é 2 anos. Isso significa o quê? Que vai ter um monte de gente montando negócio, montando empresa, que vai resolver um problema por 2 anos, pum, fecha, monta outra coisa. A quantidade de pessoas fazendo coisas e empresas fazendo coisas vai aumentar muito.
2011, uma empresa para cada 75 pessoas, projeção para 2030 e 30, uma para cada 10. Então, imaginem todas as empresas que você conhece com 9 funcionários. Mais ou menos isso que está dizendo. E isso aqui, né? 75% das 500 maiores empresas do ano de 2020 ainda não existem. Esse não é um dado desse ano, é um dado, acho que do começo do ano passado. Tá? Então, vamos ignorar isso, vamos fingir, porque agora já deve ser menos. Todos os anos sai uma lista, só para vocês entenderem direito, todos os anos sai uma lista com as 500 maiores empresas do mundo. Se prevê que para o ano de 2020, que é daqui a 7 anos, não é daqui a 50 anos, daqui a 7 anos, dá nem 2 Olimpíadas. 3/4 dessas empresas, elas ainda não existem. As 3/4 das empresas que vão estar nessa lista ainda não existem. Isso significa que, sei lá, daqui a pouco o Nestlé ou Johnson's vai estar nessa lista. Mas beleza, a gente sabe que eles são clássicos, são empresas enormes, mas a gente sabe, né, que vai ter, elas estão dentro dos 25%. Beleza. Mas pensem, Google e Facebook, é bem provável que elas estejam dentro dessa lista. E Google e Facebook fazem parte dos mesmos 25% de Nestlé e Johnson. E se a perestroika crescer muito, de uma maneira que, não vai crescer, mas vamos supor, e a gente esteja nessa lista, a gente também está nos mesmos 25% da Nestlé e da Johnson. 75% vão ser criadas hoje, amanhã, sábado, mês que vem, daqui a um ano. Tem noção de quantas empresas vão surgir? Não é à toa que startup é a nova banda. Cara, que tem startup, está pegando mina. Né? É um negócio que está popular. Startup eu comecei a ouvir uns 2 anos atrás e não aguento mais. Eu nunca tinha ouvido falar de startup e o negócio foi enorme. Tem uma outra coisa que vem da como é que chama? Da indústria de videogames. Pouquinho, rapidinho, para explicar uma coisa para vocês. Estou com tempo, né? Sim? Tá. Indústria de videogames. Fazer um videogame, eu vejo lá na Perestroika, no curso lá do Design Thinking, é um negócio, é um trabalho colossal, porque é muitas disciplinas. É jogabilidade, é educação, é gráficos, é computação 3D, desenho, trilha, tudo tem que combinar. E ainda tem a interatividade do cara, que ele pode ir para um lado, pode ir para o outro. Então, é bem complexo fazer. A indústria dos games, no processo de ir fazendo isso, o que eles faziam? Eles montavam um jogo e tinham a versão alfa. Né? Alfa, a primeira versão. Então, as pessoas dentro da empresa que montou o videogame ficavam jogando e viam os bugs, os erros, listavam, voltava para alguma parte do processo e os caras corrigiam. Quando eles corrigiam, eles tinham a versão beta. A versão beta, o que eles faziam? Eles falavam, vamos chamar um monte de adolescente, de menininho aí que não tem nada para fazer, que é viciado em videogame, que joga 14 horas, 16 horas por dia, mais do que a gente poderia jogar, e vamos lançar para eles esse jogo, e, em troca, ele vai ter a oportunidade de experimentar um jogo que só vai ser lançado no mercado daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei qual é o tempo. E esses caras vão ser os nossos testadores de produto beta, ou seja, os beta testers. Aí os caras jogavam, mandavam os reportes de erros e bugs, os caras corrigiam, e aí eles tinham um produto final. Quando a indústria da tecnologia, que a gente está mais acostumado a trabalhar, que é os caras de aplicativo, os caras de programação, os caras de software, o Vale do Silício começou a crescer, a encorpar, eles falaram, de quem que a gente vai copiar as melhores práticas? Qual é a indústria da tecnologia que está mais avançada? E a dos games era uma das que estava mais avançada, estava lá desde a década de 60 se desenvolvendo. E hoje, eu não sei se vocês sabem disso, mas videogame é a maior... como é que eu vou dizer? É o mercado que mais fatura na indústria do entretenimento. Mais que Hollywood, mais que música, mais do que shows, é videogame. Então os caras falaram, tem esse negócio de fazer beta aí. Vamos fazer isso. E é por isso que começou a surgir um monte de coisa em beta, né? Não sei se eu estou falando... se está interessante isso, ou se vocês já manjam isso pra caramba. E aí? Sigo? Tá. Orkut beta, Gmail beta, TweetDeck beta, Google Chrome beta, eu botei só 4 porque tudo é lançado em beta, mas é interessante que o Orkut
2004 eu entrei no Orkut. E no começo do ano passado ele estava em beta ainda. Ou seja, não está pronto ainda. Nós só estamos vendo como é que vai ser. Firefox 4 lançou o beta 12. 12 versões de beta. Então é uma lógica de, cara, vamos colocar no ar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai ficar um tempão aqui fazendo, deixando ideal. Quando a gente colocar no ar, está tudo errado. A gente ficou trabalhando sobre a premissa errada. Então, tem esse cara aqui, o Eric Ries, que escreveu esse livro, The Lean Startup, né, que é a startup lean de alinhado, de fino, de linha. Então, é uma startup enxuta. E ele tem toda uma lógica de que, assim, cara, vamos parar de trabalhar em hipóteses, que é, por exemplo, eu acho que as pessoas gostariam de um curso de filosofia na perestroika, e ficar trabalhando no curso de filosofia, e vou tentar fazer do empreendedorismo uma ciência. Deixa eu fazer um processo de construir, medir, aprender, e depois volta e eu itero. Itero, não é intero, que eu mudo as coisas que não estão dando certo. E construir é a questão de fazer protótipos. Não está pronto ainda, é beta, vou colocar. Isso tem muito a ver com fazer, né? Eu não vou ficar 3 meses, 6 meses fazendo esse planejamento para botar em 600 lâminas. Eu vou fazer 2 semanas e já vou testar alguma coisa. Vou colocar um vídeo rapidinho para vocês de uma coisa chamada Marshmallow Challenge, que geralmente, às vezes eu aplico essa dinâmica. Quem conhece? Marshmallow Challenge. Tá, a maioria não. Mas seria impossível aplicar para todos vocês. Eu não vou botar o vídeo inteiro, depois vocês procurem lá no YouTube, Marshmallow Challenge, para ver o resto, tá? Vamos lá. Several years ago here at TED, Peter Skillman introduced a design challenge called the Marshmallow Challenge. And the idea is pretty simple. Teams of 4 have to build the tallest freestanding structure out of 20 sticks of spaghetti, 1 yard of tape, 1 yard of string, and a marshmallow. The marshmallow has to be on top. And though it seems really simple, it's actually pretty hard because it forces people to collaborate very quickly. And so I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop, and it was a huge success. And since then, I've conducted about 70 design workshops across the world with students and designers and architects, even the CTOs of the Fortune 50. And there's something about this exercise that reveals very deep lessons about the nature of collaboration, and I'd like to share some of them with you. So, normally, most people begin by orienting themselves to the task. They talk about it, they figure out what it's going to look like, they jockey for power, then they spend some time planning, organizing, they sketch in, they lay out spaghetti. They spend the majority of their time assembling the sticks into ever-growing structures, and then finally, just as they're running out of time, someone takes out the marshmallow, and then they gingerly put it on top, and they stand back, and ta-da! They admire their work. But what really happens most of the time is that the ta-da turns into an uh-oh, because the weight of the marshmallow causes the entire structure to buckle and to collapse. So there are a number of people who have a lot more uh-oh moments than others. And among the worst are recent graduates of business school. It's amazing. They lie, they cheat, they get distracted, and they produce really lame structures. And of course, there's teams that have a lot more ta-da structures. And among the best are recent graduates of kindergarten. And it's pretty amazing, as Peter tells us. Not only do they produce the tallest structures, but they're the most interesting structures of them all. So the question you want to ask is, how come? Why? What is it about them? And Peter likes to say that none of the kids spend any time trying to be CEO of Spaghetti Inc., right? They don't spend time jockeying for power. But there's another reason as well. And the reason is that business students are trained to find the single right plan. Right? And then they execute on it. And then what happens is when they put the marshmallow on top, they run out of time, and what happens? It's a crisis. Sound familiar, right? Okay. What kindergartners do differently is that they start with the marshmallow and they build
prototypes, successive prototypes, always keeping the marshmallow on top. So they have multiple times to fix, and they build prototypes along the way. So designers recognize this type of collaboration as the essence of the iterative process. And with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work. Todas as vezes que eu fiz essa dinâmica, acontece exatamente o que ele falou. As pessoas vão lá, quando está acabando o tempo, pum, põe, e o negócio baixa, e daí tem uns que caem e tal. E eu comecei a cronometrar e ver quando é que era que o primeiro grupo colocava o marshmallow. E absolutamente 100% das vezes é em torno dos 13 minutos. Que é engraçado, os 13 minutos para 18 é os 5 minutos finais. Então, acho que tem até aquela coisa de deixar tudo sempre para os 5 minutos finais. Está faltando 5 minutos, vamos colocar. O que ele está defendendo aqui, e o que ele diz que as crianças fazem, é o seguinte. Geralmente, como é que no sistema modernista industrial a gente aprendeu a fazer? Eu tenho um projeto, eu fico criando, planejando ele, né, fazendo reuniões, vai passando o tempo, eu vou gastando dinheiro, e quando chega o momento de eu lançar aqui, né, eu botar o produto no mercado, eu não tenho tanto entendimento, ou feedback, ou avaliação do projeto, fora as coisas que eu acho. Então, é meio que uma incógnita. Se, ao contrário, eu ficar pouquinho tempo planejando, e a primeira ideia que parecer ok, eu faço um protótipo, e assim, protótipo, tem outro jeito de falar protótipo, que é MVP, Minimum Viable Product, né, o produto mínimo viável. Ele é tosco. Se não tiver tosco, se te orgulhar do protótipo, demorou demais. Eu coloco esse protótipo no mercado, e a minha curva de entendimento se ele é bom ou é ruim, vai lá para cima. Aí eu volto, trago, é o beta, né? É o beta. Aí eu trago para dentro, corrijo e relanço. E quando a gente cruza os dois gráficos, ele pode mostrar que a gente pode lançar com menos grana e com mais entendimento do projeto. Então, vou dar um exemplo para vocês lá da Perestroika. A Perestroika poderia pegar e curso de filosofia. Alguém tem uma ideia, curso de filosofia. Aí fica discutindo, não, mas eu acho que tem mercado, não tem mercado. Tá, então vamos ligar para um monte de gente que é filósofo, vamos falar com os caras, falei com esse. Bom, só para passar rapidamente pelo processo que seria antes da gente descobrir essa parada aqui. Tá, vamos falar com os caras, vamos ver qual que tem a tese mais interessante, vamos ver qual que se alinha mais à filosofia da Perestroika. Aí a gente convida o cara para ser coordenador do curso, aí a gente faz a proposta comercial para ele vai ganhar tanto. Aí ele aceita, aí ele diz que ele tem que montar a tese do curso, ele tem que montar o storytelling do curso, ele tem que criar os módulos, ele tem que criar o storytelling do módulo, ele tem que criar o storytelling, a tese de cada aula. Quem é que vai dar cada aula? É esse professor, é esse. Aí a gente faz tudo isso, a gente liga para os professores. Oi, eu queria te convidar para o curso de filosofia. Quer conhecer a Perestroika? Manda um negócio da Perestroika. O cara fala, tá, estou interessado. Então, eu queria marcar dia tal, de tal. Aí, aceito, não aceito. Posso falar desse assunto? Nossa, por esse dinheiro eu não vou. Aí negocia, revê o orçamento, diminui do orçamento, faz a oferta para o cara. Tá, agora ele quer, mas ele não pode dar data. Então, liga para outro cara que tem a data, vamos tentar marcar ele mais ou menos como deve ser a organização do Enes. Aí, isso leva 3 meses. Se ao invés de fazer isso, eu fizer o seguinte, vamos fazer um curso de filosofia? Não sei se é legal, não sei se é. Alguém tem algum amigo que estuda filosofia aqui? Eu tenho um amigo que estuda filosofia. Ele é bom? Ele é bom. Não, é um cara bom. Liga para ele. Cara, quer dar uma palestra sobre filosofia aqui na Perestroika? Quando? Sábado que vem. Tá, não, uma palestra de 1h30. O que vai ser? Filosofia no cotidiano. Legal. Aí eu ponho lá no Twitter. Palestra sobre filosofia no cotidiano na Perestroika, ingresso R$20, palestra de fulano de tal e tal. E aí, quando eu faço isso, no mesmo dia eu tenho a resposta. Se eu tiver 5 pessoas interessadas no curso, se eu tiver 50 pessoas interessadas no curso, se eu tiver 500, eu tenho feedbacks completamente diferentes. Se tiver 5, é assim, ninguém quer fazer curso de filosofia. Por R$20, é R$20, o cara não quer vir. 50 legal, 50 é mais do que uma turma. Mas será que eles pagariam mais por um curso maior? Tá, então vamos fazer o segundo protótipo. E se tiver 500, é assim, tem mercado. Tá, então agora vamos começar a procurar os caras. Entenderam a diferença? Sim, né? A gente fez isso aqui com um curso... Never mind, esquece. Essa é uma palavra de ordem lá no Vale do Silício, né? Fail faster, fail better, fail cheaper. Então, uma valorização do erro. Porque o erro, quando ele acontece nessa fase aqui, de planejamento, ele é aprendizado.
O erro, quando acontece na hora de eu botar o produto no mercado, ele é prejuízo. Então, o objetivo do protótipo não é dar certo. O objetivo do protótipo é outro, é aprender. Se eu faço um protótipo e ele dá errado, mas eu aprendi, então ele deu certo. Isso aqui foi uma coisa que a gente fez para testar um curso. O Thiago, meu sócio, estava lá estudando, fazendo esse curso aqui da NASA, e ele falou, cara, eu não vou parar para criar agora as aulas. Vamos fazer o seguinte, 0G, Futurismo, Tecnologias Exponenciais e Impacto Positivo. Aula com o Thiago Matos, que está se formando em Futurismo pela Singularity. Aulas a confirmar com Federico Pistono, cientista italiano com formação em inteligência artificial, aquele cara que eu mostrei lá antes. E ele falou, cara, o Federico é legal, é um cara que está me dando bem, põe aí a confirmar e depois eu convido ele. Então, tipo, a confirmar era bem a confirmar. Quer saber mais sobre o programa? Pum, põe lá. E aí eu vou saber se tem gente que quer, eu vou saber qual é a cidade, o que tem mais. E eu vou trabalhando em cima disso. Certo? Então, vai lá e faz. É o jeito que a perestroika foi formada, é um jeito que a gente acredita, não é o único jeito certo. Não estou dizendo que não tem as coisas que não forem assim não dão certo, mas é uma coisa que eu olho para o contexto que a gente está vivendo e vejo muito sentido. E o contexto até mesmo da vida. Porque, como é que se diz? A frasezinha não é todo planejamento gera uma reação, não é todo plano gera uma reação, não é toda estratégia gera uma reação. É toda ação gera uma reação, né? Eu mexo nas coisas, eu mexo na teia e tudo se mexe. Todas as coisas que têm a ver com vida tem movimento, né? Tudo quando a gente pensa assim, quando é que eu sei que um ser está vivo? É porque ele está pulsando. E eu sei que tem seres vivos que não pulsam, que são inanimados, mas assim, daí a gente não sabe se está vivo. A gente olha o negócio pulsando, a gente sabe que está vivo. Sexo é movimento. Dançar é movimento. Praticar esportes é movimento. Pegar onda é movimento. E tudo isso gera uma reação. Então, assim, o cara fica planejando muito. Cara, vai lá e faz, que tu vai ter a resposta, isso vai ser uma reação. E tu vai saber qual é o próximo passo. Um quadrado de cada vez. Tem essa frase do Woody Allen, que diz, talento é sorte. O que realmente importa na vida é coragem. E eu não estou falando assim, Woody Allen, o cara vê o Woody Allen. Eu nem sou muito Woody Allen, mas essa frase eu descobri que a dele é legal. E eu acho que assim como a gente sobrevaloriza estratégia, as pessoas tendem a sobrevalorizar o talento e a inteligência. E falar, o cara tem talento, o cara é nato, o cara nasceu assim. E eu, quando trabalhava com criação publicitária, criatividade, eu via várias pessoas falando, mas eu não consigo ser criativo que nem vocês são. Porque não tenho esse talento. Então, quando o cara põe a culpa no talento, a responsabilidade no talento, é hereditário, é genético, ele não tem como brigar com isso. Talento, ele não pode escolher ter. Mas coragem, qualquer um pode escolher ter. Certo? Pode escolher ter coragem. E coragem não é não ter medo. Não ter medo é outro nome, é falta de noção. Coragem é agir apesar do medo. Eu calculo os riscos, mas eu vou agir. Então, está fria a piscina? Pois é, mas eu vou pular. E isso tem a ver com uma coisa chamada zona de conforto, que eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar, ou conhece, ou está super familiarizado, sabe o que é. Mas eu fiz uma animação gráfica que eu achei super interessante, então eu vou mostrar mesmo assim. Zona de conforto, eu digo que é uma linha imaginária, certo? Onde as coisas que estão dentro dela, eu me sinto confortável de fazer. E as coisas que estão fora dela, eu não me sinto confortável de fazer. E pode ser coisas complicadas, como, sei lá, pular de paraquedas. Ou viajar para um país que eu não conheço a língua. Ou, sei lá, me aproximar de alguém que eu não conheço em um restaurante. Ou podem ser coisas mais simples. Tipo, vou ficar uma semana comendo beterraba. Comer beterraba, para mim, seria sair muito da zona de conforto. Tá? Eu odeio beterraba, mas eu nem sei por quê, porque eu não como. Mas eu poderia tentar falar, eu consigo comer uma beterraba, então eu vou ficar essa semana, todas as refeições tem que ter uma beterraba. E aí tem uma coisa interessante aqui, vocês que são de fora, vocês não sabem disso, mas para ir para Gramado, aqui de Porto Alegre, tem 2 caminhos. Tem a Rota Romântica, que é um caminho clássico, que todo mundo usava antes, e na década de 60 ou 70, não sei bem quando, construíram a Estrada de Taquara, que é uma outra estrada. A última vez que eu fui para Gramado, eu fui pela Estrada de Taquara.
E o motivo pelo qual eu fui pela cidade de Taquara é porque a penúltima vez que eu fui a Gramado, eu tinha ido pela cidade de Taquara. E o motivo pelo qual a penúltima vez eu fui é porque da antepenúltima eu tinha ido pela cidade de Taquara. E o motivo é porque a primeira vez que eu fui de carro, eu fui pela cidade de Taquara. E o motivo pelo qual eu fui é porque o meu pai, da última vez que eu tinha ido pela cidade de Taquara. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu chegava na bifurcação e falasse, puta que pariu, agora eu tenho que escolher, que merda. Não ficava angustiado, não era uma síndrome do pânico, entendeu? Era só que, pô, eu estava confortável, eu conhecia aquela estrada, então eu nem cogitava outra. Pegava a estrada de Taquara. Mas, cara, pode ser uma coisa tão simples quanto experimentar um outro caminho. E, quando eu faço isso, eu amplio minha zona de conforto, porque pode ser que eu descubra que, pô, na real, eu até gostei de ir para a estrada de Taquara. E aí, quando eu fui para a estrada de Taquara, eu decidi comer beterraba no restaurante. E aí eu cheguei no restaurante em que tinha uma menina sozinha e eu me aproximei dela e fui falar com ela. E aí depois a gente foi junto para Nova Zelândia pular de paraquedas. Obrigado. Agora, vejam, se a gente analisar a zona de conforto, a zona de conforto dessas duas pessoas aqui, obviamente essa aqui é muito maior, né? Mas eu acho legal observar que talvez não sejam de duas pessoas diferentes, talvez seja da mesma pessoa, com um intervalo de 10 anos de mensuração entre elas, ou com um intervalo de 1 ano de mensuração entre elas, ou com um intervalo de 1 mês de mensuração entre elas, ou com um intervalo de 1 semana de mensuração. Porque depende da gente. E quantas coisas que vocês nunca fizeram na vida vocês podem experimentar hoje, ainda, até meia-noite? Muitas. E o mais legal... Calma. Não, seja o exemplo. Agora, não só eu aumentei a minha zona de conforto fazendo todas aquelas coisas, mas todas as possibilidades intermediárias também ficam dentro da minha zona de conforto. Se eu pulei de paraquedas, tá, eu vou conseguir pular de bungee jump. Já está dentro. E eu me sinto muito à vontade para falar de zona de conforto. Para falar, tá, mas o que ele está falando de zona de conforto? Vocês viram dançando aqui, né? Nunca tinha feito isso. Mas eu fiz outras coisas. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, em 2011, foi adotar esse visual durante 1 semana. Durante 1 semana, eu decidi ficar de gerente de pizzaria. Certo? Eu peguei, isso aqui não é Photoshop, não é maquiagem, eu cortei o cabelo assim, deixei minha barba crescer para ficar com esse bigode, projetei o figurino e fiquei 1 semana assim. Era demais, porque eu chegava nas aulas, as pessoas cumprimentavam todo mundo, me cumprimentavam, mas não sabiam quem era. Daqui a pouco eu falei, Felipe, o que aconteceu? Por que tu fez isso? Não entendo. O que teus filhos acham? Eu sempre falava, cara, meus filhos sabem o pai que tem. Porque é real, eles tentavam analisar a minha ação com a zona de conforto deles. E é óbvio que estava muito fora da zona de conforto deles, mas ninguém nunca fez nada na vida e faz isso. Na verdade, eu vinha me planejando há 33 anos para fazer isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, minha família é de Recife. Minha família da minha mãe é de Recife. Então, eu sempre passava o verão lá. Cadê? Tem pessoal de Pernambuco aí? Aê! Então, eu sempre ia para lá, e a cultura carnavalesca da minha família é forte. A minha mãe, até hoje, ela vai, passa São João em Recife, Carnaval em Recife, sai em bloco de frevo, sai em quadrilha e tal. E eu sei que todo mundo vai olhar e falar assim, eu também tenho foto fantasiado, mas eu queria garantir uma coisa para vocês. Eu tenho mais. E eu vou provar com um pequeno shortlist do meu book, para vocês verem que é um negócio que rolava muito, tá? Cadê? Ó, vai indo. E eu queria mostrar o estímulo que eu tinha em casa, porque esses aqui são meus tios. Tá? O que mais? Eu vou crescendo, eu vou continuando, ó.
E eu fui curtindo essa parada, de forma que eu ia numa loja e via um óculos daquele, eu falava, vou comprar isso aqui, não sei para quê, mas em algum momento eu vou usar. Esse dia aqui, ó, eu me lembro até hoje que foi o seguinte, que eu me dei conta que se eu colocasse um pano de prato numa camiseta preta, assim, ia ficar tipo um fraque. De um bonequinho que eu tinha, me lembro direitinho. E ok, eu acho que a maioria das pessoas se dá conta disso e, sei lá, vai jogar futebol, pegar a mina, fazer alguma coisa assim. Aí eu ia lá e fazia. Eu gostava tanto de me fantasiar que durante os anos 90, na época grunge, eu fiquei 3 anos inteiros da minha vida fantasiado. Eu não tirava minha fantasia pra nada. Só que aí, olha aqui, ó, eu fui indo, fui curtindo, aí eu comecei a gostar de festa fantasia, porque festa fantasia, puta, eu queria ir com a melhor fantasia, então eu ia numa festa fantasia, tipo, de Wall-E, e eu ficava assim na festa, ó. Mas aí, porque eu fui de Wall-E, pô, ir de vaca é o próximo passo. E vocês acham que é fácil pegar alguém com essa maquiagem aí? É impossível. Mas tudo bem, eu só queria ganhar a melhor fantasia. E por que eu fui de vaca? Quando eu fui apresentar um trabalho no Yahoo, que era o poder do roxo, eu convenci meus colegas a se pintarem de roxo, a gente foi lá e fez uma apresentação toda de roxo. Aí, isso aqui no final da apresentação, já descascando, os caras nos levaram para conhecer toda a firma e tal. Por que eu fiz isso? Eu consigo entrar numa sala de aula e dar uma aula de golpes e crimes criativos vestido de policial. Primeira aula da perestroika era uma aula de golpes criativos e eu ficava lá do lado de fora me cagando, né? Porque assim, os caras não vão rir. Eu vou fazer papel de trouxa, porque eu dei essa ideia e o Thiago, meu sócio, falou, cara, legal, tem que fazer e tal. Mas uns dias antes de eu entrar na sala vestido de policial, eu falei, Thiago, eu tô meio com vergonha, cara. Não sei se eu vou... Cara, os caras vão me tirar pra trouxa. Os caras... Primeira aula, a gente vai se queimar. Puta, dele... Cara, Felipe, olha só. Segunda-feira, esse cara vai chegar na facul e vão perguntar pra ele, como é que foi a aula da perestroika? Ele pode responder, cara, foi super interessante. Bem legal, os caras têm profundidade. Ou ele pode pegar e falar, o professor entrou de policial. E aí eu fiquei lá fora da porta, morrendo de medo. Mas quando chegou a hora da música que eu tinha que entrar, eu entrei, saí gritando e jogando a arminha d'água de todo mundo. Então, deu certo. Aí eu falei, tá, então se eu vou de policial, eu posso ir de Branca de Neve. E aí eu fico de Branca de Neve com medo de novo. Aí eu vou de Branca de Neve e eu vou de vaca. E aí eu vou de vaca, e aí a perestroika sai no jornal, porque eu fui de vaca. Mas olha só, o que eu estou dizendo para vocês é que às vezes a gente vai indo e a gente não sabe direito o porquê que a gente está saindo da zona de conforto. Mas tem algum momento na nossa vida que assim, vai lá, deu problema no som, tenho que dançar, tá, vamos lá. Então, eu fui indo, vamos lá, vai de super-homem, agora vamos fazer o vampiro. Tá, agora vamos fazer o Wall-E. Agora vamos fazer o grunge, vamos fazer o Wall-E, vamos fazer a vaca, vamos fazer o policial, vamos fazer a Branca de Neve. Quando chega na hora de fazer isso aqui, eu não tenho que correr toda a maratona. É só mais um passo. Só mais um passo. E eu ficava imaginando, eu encontrando meus colegas de colégio. Meu sonho era encontrar meus colegas de colégio e falar, como tu está conservado? Ou, por exemplo, ir para uma festa fantasia, assim. Né? Legal. Agora, se vocês parem para pensar na vida de vocês, façam uma reflexão mental e pensem qual foi a coisa mais do caralho que vocês já fizeram. Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem mentalmente. Não tenho como ouvir algumas opiniões, mas eu tenho certeza que vão ser coisas do tipo assim, uma vez que eu viajei e não tinha dinheiro para ficar em lugar nenhum e dormi na praça. A vez que eu fui para a Europa e, dormi abraçado num cachorro. A vez que eu tive meu filho. Quando eu fiz a minha tatuagem. Sempre é alguma coisa que significou sair da zona de conforto. Porque a sensação de sair da zona de conforto, aquela sensação de desconforto, é a tatuagem emocional de que aquilo foi relevante e que tu te desafiou e que tu foi para frente.
E isso fica marcado. E as histórias que a gente vai ter para contar para os nossos netos ou para os nossos filhos sempre vai ser de quando a gente fez uma coisa que nos desafiou. E talvez o que a gente precise para fazer isso, para ficar saindo, ter uma vida mais interessante, fazer coisas interessantes, porque quando a gente faz coisas interessantes acontecem para a gente, é se desafiar. E se vocês não quiserem se desafiar, eu desafio vocês. Eu vou fazer um desafio. O desafio é o seguinte: hoje, mais cedo, eu criei no Facebook um grupo chamado VLEF Enege 2013. VLEF vai lá e faz, Enege você sabe o que é, 2013 também. Qual é o desafio? Prestem atenção. Desafio vocês todos a fazerem algo que vocês nunca fizeram na vida. Durante o Enege. Eu quero... Vamos lá, já começou. Eu nunca tinha atrapalhado uma apresentação na vida. Eu vou entregar essa taça para alguém. Então, meu nome é Guilherme, eu tenho 19 anos, sou da EJECT, empresa de ônibus da UFRN. Eu estou lendo um livro da Tina Sealing, ela é diretora do Centro de Empreendedorismo e Inovação de Stanford. O livro se chama Se Eu Soubesse aos 20. E no livro ela descreve várias coisas, estou no capítulo 3 ainda. Parei faz uma semana, não terminei de ler o livro ainda. Mas uma das coisas que ela fala... nos desafios que ela faz para os alunos dela, o primeiro desafio que ela fez, ela deu $5 para os alunos, e eles tiveram uma semana para gastar esses $5. E daí, na verdade, um envelope com $5 dentro. Daí, a partir do momento que eles abrissem o envelope, eles tinham que usar esses $5 em 2 horas e arrecadar mais dinheiro. Muita gente pegou esses $5, comprou limão e foi vender limão na barraquinha, fez um lava-jato. Teve um grupo que ganhou bastante dinheiro, que, na verdade... eles foram para as filas de restaurantes, tal, não sei o que são lotados, e reservavam os lugares para as pessoas, em vez de ficarem esperando, pagavam eles e iam para o restaurante sem esperar na fila. Mas o grupo que mais ganhou, mais arrecadou, ele não gastou $5. Ele pegou uma empresa... e depois, detalhe, na aula, eles teriam 3 minutos para apresentar o que eles fizeram com $5. Então, esse grupo, ele foi... atrás de uma empresa e falou, eu tenho 3 minutos para apresentar numa sala de empreendedorismo em Stanford, lá no Vale do Silício. E esse foi o grupo que mais arrecadou. Mas, enfim, esse não é o desafio que eu quero fazer. Eu pretendo estudar física, então não sei quão louco vocês devem me achar. Tem alguém que quer estudar física? Acho que não. Mas, enfim, tem um caso que ela conta que um cara tinha uma caneta e... Não. O cara tinha uma caneta e ele queria uma casa. Daí, nesse tempo... com uma caneta, ele trocou por 2 canetas. 2 canetas ele trocou por um estojo. Do estojo, ele trocou por um caderno. Enfim, ele foi trocando. E depois de um ano, ele conseguiu a casa. É verdade, tá tudo registrado. Então, vocês ganharam uma caneta no cadastramento, no credenciamento.
Então eu desafio vocês para daqui a um ano, no próximo Enege, ver o que vocês conseguiram com essa caneta e tirar foto cada vez que vocês trocarem essa caneta. E daqui a um ano, no próximo Enege, se encontrar e ver o que cada um conseguiu. Eu estava assistindo a palestra aqui do Felipe, me identifiquei muito. Ano que vem estaremos organizando um evento em Maceió, um encontro regional de administração. E eu estava pensando aqui como é que eu ia levar ele para lá, para palestrar para a gente. E dizer a vocês que Alagoas também existe. Todo mundo grita aqui, Pernambuco, Alagoas. Tô sozinho aqui. Fiz 2 coisas sozinho. Vim para o Enege sozinho, não tenho mais ninguém aqui. Fui assaltado. Pessoal, vamos transar com o menino. Valeu. Vamos lá para a Praia do Francês, né? Eu conheço lá, Maceió. Parabéns aí, porque aí já fez. Você tem que fazer até sábado. Domingo eu termino a Enege. E até domingo, meia-noite, postar aqui no Facebook, compartilhar com todo mundo, tá? Opa! Espera aí que deu uma coisa errada. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte. Pode ter gente que vai falar assim, puta, não vou fazer isso. Ah, que idiota, que trouxa. Não, legal, cara, mas eu não vou fazer. Vocês podem até não fazer. Tô terminando. Vocês podem até não fazer, entendeu? Não vai ter nota, ninguém vai passar. Eu não vou ficar vendo quem fez e quem não fez e anotando. Agora, depende de vocês, entendeu? O que vocês querem? Vocês querem fazer ou não? A gente está vivendo uma era que é o seguinte, tem um software novo rodando, mas o hardware ainda está antigo. As instituições que a gente vive, as escolas, as empresas, as universidades, os comércios ainda estão operando de um jeito, de um hardware antigo. Esse hardware vai ser mudado. E aí, eu não sei o que tu vai fazer, mas você tem que fazer alguma coisa para se adaptar para isso. E aí, entra a história. Vocês têm que ser o exemplo. Para terminado, botar as palavras finais, que é o seguinte. As palavras finais é um vídeo que eu fiz. É um conjunto de conselhos, de toques, de dicas, que eu acho que os empreendedores criativos, os empreendedores da economia criativa deveriam levar em consideração na hora de tocar os seus negócios. E acho importante falar para vocês que eu acho que a gente tem que tocar os negócios como a gente toca a vida. Então, se a gente quer ser uma empresa legal, a gente tem que agir como se essa empresa fosse uma pessoa legal. E meio que só fazendo isso, só fazendo as coisas que pessoas legais fazem, eu acho que já é uma pré-garantia de sucesso. Só que tem que fazer. Vou pedir para dar o play aí nos bastidores e tirar toda a luz do teatro, por favor.
Falou, galera. Vocês foram do caralho.